Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião das promessas de Deus. Com esse texto de Filipenses 1:6, nós queremos dar as boas-vindas a você, pedir que você se inscreva, sempre importante pedir, compartilhe o link, clique no sininho para receber os próximos vídeos. De 2 em 2 dias tem um vídeo novo para você, preparado com muito carinho, uma palavra especial do coração de Deus para os nossos corações. Aniversariante da semana, chegou para nós o aniversário de Moisés Arantes. Moisés Arantes, lá de Anápolis, no estado do Goiás. Para quem não sabe, é meu sobrinho. Parabéns, Moisés, feliz aniversário. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, seus filhos, sua esposa, seu trabalho, seu ministério. Deus abençoe meu sobrinho Moisés, Bispo Arantes. Deus abençoe. Tem alguém na sua casa completando aniversário nesta semana? Então escreva aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa para você. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Nós estamos estudando as promessas de Deus na ordem dos livros da Bíblia e chegamos ao livro de Provérbios. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo 2. Temos muitas promessas lindas e maravilhosas no livro de Provérbios. E começando no verso 1, nós temos mais promessas. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, que Deus abençoe esta palavra em meu coração e em seu coração. Deus e Pai, é hora do Senhor falar e eu peço que o Senhor fale através da minha vida, na vida de cada irmão e irmã participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esta reunião é Cumpra as condições e Deus te dará sabedoria. Você vê que o texto de Provérbios, todo o livro, ele fala em sabedoria o tempo todo. E nesse texto eu tirei exatamente essa parte do capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, onde aparece 4 vezes a palavra se. Então, cumpra as condições, é uma condicional. Cumpra as condições e Deus te dará sabedoria. Receba a promessa da sabedoria, sim, é para você. A promessa já está declarada, mas existem condições para você cumprir a fim de receber a promessa. Essa partícula, essa palavra se, é uma conjunção subordinativa, de acordo com o professor Lucas Gonçalves, graduado em Letras e Português pela Universidade Católica de Brasília. Ele, então, diz que é uma conjunção subordinativa condicional. Se introduz as orações subordinativas adverbiais condicionais. Significa o quê? Exprime a condição necessária para que se realize ou deixe de realizar o fato. Existem condições para que o fato seja realizado aí nesse texto. Qual é o fato que o texto de Provérbios quer realizar? Qual é a promessa que Deus quer realizar na sua vida? Sabedoria. Ele quer dar sabedoria para você. Mas existe uma condicional. Então ele repete aí várias vezes a palavra se, 4 vezes. E aí nós vamos exatamente meditar nessas condicionais. Condições para alcançar a sabedoria. Quais são? Primeiro, aceitar a Bíblia como palavra de Deus, guardá-la no coração para colocar em prática os seus mandamentos. Está aí no capítulo 2, verso 1. Se você aceitar as minhas palavras, diz a sabedoria, diz o Senhor, que é o autor da sabedoria. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, é o verso 1. Essa é a primeira condição. O exemplo que eu trago para você é o exemplo do jovem rico.
A história está em Marcos, capítulo 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 19 diz assim: Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. O verso 20. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. No verso 21, eu separei só a primeira parte do verso que diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Oh, que palavra linda e maravilhosa! Então Jesus está olhando para mim e para você nesse momento. Receba o olhar de Jesus. O olhar de Jesus nesse momento é o olhar de amor para nós que queremos obedecer os mandamentos do Senhor e queremos aceitar a Bíblia. Nós vamos dizer nesta reunião, vamos declarar nesta reunião que nós aceitamos a Bíblia como única palavra de regra e de prática. Vamos guardar no nosso coração esta palavra e vamos colocá-la em prática em nosso viver diário. Este é o primeiro se. Se você fizer isto, você vai alcançar a promessa da sabedoria que está aí no livro de Provérbios, capítulo 2. Em segundo lugar, se você prestar atenção à sabedoria e der o primeiro lugar de seu coração para o reino de Deus. Está em Provérbios capítulo 1, verso 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, você vai alcançar a promessa da sabedoria. E o exemplo que eu trago é o do próprio Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo 6, verso 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O exemplo é do próprio Jesus. Ele declara, ele promete, aí pode buscar em primeiro lugar. Coloque as outras coisas em segundo, terceiro e quarto lugar. A ordem é essa. Em primeiro lugar, o meu reino, diz o Senhor Jesus. E você vai ver a prova. Isso confere com Provérbios 1:7, que nós já vimos essa promessa no vídeo passado. Quando diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então agora Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então preste atenção à sabedoria. Dê o primeiro lugar do seu coração para o reino de Deus. E você vai receber a promessa, porque a promessa já está declarada, já está à sua disposição. Promessa de quê? Sabedoria. Em terceiro lugar, orar levantando clamor para entender a palavra do Senhor. Por que eu vou orar? Porque eu quero orar antes de ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, sempre oramos. Antes de falar alguma coisa da Bíblia Sagrada, não paramos de orar para que o Senhor esclareça, para que o Senhor dê entendimento. Acabei de orar, pedindo que Ele fale através da minha vida, da minha boca. Está aí no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 3. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, você alcançará a promessa da sabedoria. E o exemplo que eu trago é de um evangelista chamado Filipe, que estava à beira de uma estrada, ia passando um viajante na sua carruagem e pediu uma carona, e Filipe, o viajante deu carona, e Filipe percebeu que ele estava lendo e viu que estava lendo a Bíblia, exatamente no livro do profeta Isaías. E aí Filipe fez a pergunta clássica: entendes tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E o homem disse: eu não estou entendendo nada, estou lendo aqui para passar o tempo. Mas se alguém não me explicar, eu não vou entender nada de quem está falando esse texto aqui. E aí Filipe, que era um homem de Deus, um evangelista de Deus, um diácono de Deus, ele explicou a Bíblia para aquele viajante. E aquele viajante quis entender a palavra. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós clamamos para entender a palavra de Deus, nós entendemos a palavra. Muita gente lê a Bíblia e não entende nada. Por quê?
Porque quando abrir a Bíblia, você precisa orar pedindo: Senhor, me dá entendimento desta palavra que eu vou ler. Seja uma palavra, seja um verso, seja uma frase. Então esse é o terceiro requisito, é a terceira condicional. Se você orar levantando um clamor para entender a palavra, você vai entender. Se clamar por entendimento, você vai ter entendimento. Se clamar por discernimento, você vai ter discernimento para saber como fazer, o que fazer, como se posicionar, como se portar com sabedoria, com a sabedoria divina nas diversas situações que nós enfrentamos aqui neste mundo. Em quarto e último lugar, o quarto si, que nós encontramos só nesses 4 versos aqui de Provérbios 1, de 1 a 4, se você buscar e prosseguir buscando para conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, você vai alcançar a promessa da sabedoria. Então, buscar e não desanimar de buscar, continuar buscando para conhecer. Então, eu conheci, mas eu não vou me cansar de conhecer. Eu vou continuar, eu vou prosseguir conhecendo ao Senhor. Eu quero continuar conhecendo ao Senhor. O exemplo é de Oséias. Oséias, capítulo 6, verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oh, que palavra linda e maravilhosa. E eu lembro lá do Novo Testamento do exemplo dos bereanos. Isso está em Atos, capítulo 17, começando no verso 10. Diz que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. E os bereanos, verso 11, Atos 17, 11, veja na sua Bíblia. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, conforme estava ali no texto bíblico. O que eles estavam pregando, o que eles estavam ouvindo, eles estavam conferindo no texto bíblico. E diz o verso 12, creram muitos dentre os judeus, bem como entre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e também muitos homens creram no Senhor, creram na palavra, porque eles buscaram e prosseguiram buscando o conhecimento, a sabedoria. Eles começaram a conhecer, mas eles não se cansaram de continuar conhecendo, e por isso continuaram conhecendo. Eles não desanimaram de continuar conhecendo, eles não se contentaram com o pouco conhecimento que eles estavam adquirindo, e eles queriam mais, queriam conhecer mais da sabedoria divina. Então esse é o último requisito. Se você buscar, se você prosseguir buscando, você vai alcançar a promessa da sabedoria dos altos céus. Concluindo, o testemunho de uma criança indo com sua mãe para o primeiro dia de aula numa escola, agora quando ela teria as aulas, porque os primeiros anos da criança é o pré, é aquela preparação para a escola. Mas ali agora era o primeiro dia de aula, onde realmente a criança estaria iniciando a alfabetização. E a mãe preparou a criança e disse: agora não vai para a escola mais só para brincadeira, não. Agora é para estudar mesmo, vai aprender a ler, escrever e os primeiros cálculos, as primeiras contas. E a criança já estava ali, pensativa como seria aquele momento, sentiu medo, e a mãe, percebendo que a criança estava insegura, disse: eu vou com você até a escola. E era perto o prédio da escola, umas 4 quadras da casa desta criança para a escola. E, indo a pé com a mãe, a criança, no meio da caminhada, perguntou para a mãe: mãe, a professora é brava? Aquela velha pergunta, né? Aquela pergunta clássica, né? A professora é brava? E a mãe, então, parou e pensou. E a resposta que a mãe deu para essa criança, a própria criança, hoje adulta,
ela dá o testemunho dizendo assim: marcou a minha vida escolar para sempre. Fez de mim uma ótima aluna, sem nunca repetir de ano até o dia da minha formatura. E apesar dos poucos estudos de minha mãe, mas a sabedoria que Deus deu a ela me fez ouvir uma das respostas mais importantes e que me motivou a minha vida escolar toda, diz o testemunho dessa adulta, hoje é adulta. A mãe respondeu assim: vai depender de você, filha. Se a sua professora vai ser boa ou ruim. Essa é a condicional, essa é a condição. Vai depender de você, meu irmão. Se você vai receber a promessa da sabedoria de Deus ou não. Lembre-se, reunião passada, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nesse texto de hoje, logo no capítulo 2 do mesmo livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, você encontra aí as condições para que você alcance a sabedoria. Se você aceitar, se você der ouvidos, se você clamar, se você procurar, o quê? A sabedoria. Então a promessa está em minhas mãos, a promessa está em suas mãos. Não deixe escapar. Não deixe sair a promessa do Senhor. Cumpra as condições. Daqui a pouco vamos orar. Eu convido você para orar comigo, mas antes eu convido você para que pare tudo o que está fazendo por alguns segundos, não vai demorar muito. Convide as pessoas que estão aí próximas à sua casa também. Nós vamos orar pedindo que o Senhor receba o nosso compromisso. Nós vamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Todas as condições que Ele está estabelecendo, nós vamos dizer para Ele que nós vamos nos esforçar para cumprir. Porque nós queremos essa sabedoria. Entendemos que ela é vital, ela é indispensável para nós. É o que nós queremos. Então rejeitaremos tudo de hoje em diante. Colocaremos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador de cada vida que está participando dessa reunião, da minha vida também, e nossa decisão neste momento, diante do apelo desta reunião, é sim, nós queremos nos esforçar. Dizemos ao Senhor agora, prometemos ao Senhor agora que nós vamos nos esforçar para cumprir as condições, para alcançar esta sabedoria, porque entendemos que ela é maravilhosa, ela é o caminho, ela é o que nós precisamos para viver em casa, para trabalhar, para buscar emprego, para criar novas estratégias para o nosso ganha-pão de cada dia, neste tempo tão difícil, Pai. Precisamos de sabedoria para a nossa convivência em família, na vizinhança, entre amigos, entre colegas, entre os vizinhos, com o patrão, com empregados, com os colaboradores ao nosso redor, com os nossos colegas. Na igreja, precisamos de sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do Senhor. E nós queremos dizer sim. Nós vamos temer ao Senhor, respeitar, obedecer, sim. Queremos conhecer e queremos prosseguir conhecendo ao Senhor. Queremos buscar e prosseguir buscando a sabedoria do Senhor. Queremos a cada dia buscar mais e mais, aceitar, obedecer os seus requisitos. Ainda pedimos saúde para os enfermos. Tanta gente nos hospitais ou em casa, todos os dias ouvimos de pessoas conhecidas, amigas, irmãos, e que estão passando por uma situação grave de saúde, entubados no CTI ou numa enfermaria, esperando um aparelho. Pai Todo-Poderoso, entra com a sua providência. O Senhor é o Deus que provê. E nós cremos na providência do Senhor.
quando o homem não consegue fazer, quando a ciência não consegue, quando os maiores especialistas não conseguem, o Senhor consegue. Tudo é possível para o Senhor e tudo é possível ao que crer. E nós cremos no Senhor, cremos na sua promessa e queremos ver a sua promessa cumprida na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, conhecidos que estão enfermos, para que eles voltem a fim de que testemunhem do seu milagre, da sua bênção, da sua salvação. Peço ainda abertura de porta de emprego para os desempregados, sabedoria para os comerciantes, para os empresários, no desenvolvimento de novas estratégias para o comércio, para a empresa, a fim de que essas dificuldades que estamos passando, todo mundo, sejam minimizadas com a sabedoria do Senhor na mente dos trabalhadores. Peço ainda a sua bênção para a igreja do Senhor, protegendo a igreja e despertando a igreja, promovendo avivamento na vida da igreja, mesmo ainda no distanciamento social, ainda os templos fechados, mas que ninguém desanime, Senhor, que o Senhor promova um avivamento que culmine na conversão de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja. Nós pedimos a sua bênção. A Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, nome de poder e de autoridade, ainda clamo ao Senhor, Pai, conversões pelos novos convertidos, peço pelas pessoas que estão buscando agora ao Senhor, buscando a sua sabedoria, coloca nas mãos e no coração de cada um, abençoa. Peço e agradeço no nome de Jesus. E todos digam amém. Muito obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Nós agradecemos a você e pedimos que continue. Inscreva-se, compartilhe o link, clique no sininho para receber o próximo vídeo de primeira mão. Agora o próximo vídeo vai ser domingo às 9h30 da manhã. E você clicando aí no sininho entra direto, não precisa nem ninguém mandar o link para você. Mas estaremos orando, pedindo a Deus que abençoe para que você continue participando desse projeto, desse momento. Agradecemos as pessoas que têm comentado, agradecemos ao Rogério Sampaio, que é o criador deste canal, o mantenedor também, o criador do design das pastas, das listas, lindas páginas. Cada semana tem uma página nova, uma capa nova da lista e das listas, e tem sido muito bom. Agradecemos a Deus o retorno da missionária Eneida, que também está dirigindo às terças-feiras. Não perca, participe de todas as reuniões. Se não der para ver na hora, veja depois, comente, responda as perguntas. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você. Abra o seu coração e a sua alma e receba agora a bênção que diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.